Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula de raciocínio lógico e matemática focada no concurso do TJ do Estado de São Paulo. Se você vai prestar esse concurso ou qualquer outro concurso organizado pela VUNESP, essa aula aqui vai te ajudar bastante. Pessoal, nessa aula nós vamos resolver questões da banca VUNESP envolvendo o assunto de associação de informações. São questões interessantes que a banca VUNESP cobra bastante. Então, se você quer se dar bem no seu concurso, fica comigo nessa aula que eu vou te mostrar como você vai resolver esse tipo de questão, beleza, pessoal? Só lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para fazer o download dessa aula, o link para baixar o resumão e mapas mentais de matemática e raciocínio lógico, e a playlist com todas as aulas que eu estou gravando para o TJ do Estado de São Paulo, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa, vamos treinar, que matemática e raciocínio lógico tem que treinar, tem que praticar. Vamos lá, questão de 2022, questão recente, ó. Hugo, Isabelle e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes, cada um praticando um único esporte. Então nós temos aqui, ó, 3 pessoas que praticam cada um único esporte, certo? Eles moram nas cidades São Paulo, São Pedro e São Vicente, não necessariamente nessa ordem. E os esportes que praticam são mergulho, parapente e skate, também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que quem voa parapente não mora em São Vicente, Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo, Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente, e quem mora em São Paulo não mergulha. Com essas informações, conclui-se corretamente que... Então, nós precisamos tirar uma conclusão a partir dessas informações. Questão típica de associação lógica, onde nós temos 3 pessoas, 3 cidades e 3 esportes. Pessoal, para resolver essas questões, nós montamos uma tabelinha da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, o nome das pessoas. Eu tenho aqui o Hugo, a Isabelle e a Yasmin. Beleza? Esse é o nome das pessoas. Nós temos 3 cidades, né? Vamos colocar aqui, ó, São Paulo. Vou colocar SPA para lembrar de São Paulo. Nós temos São Pedro, vou colocar SPE de São Pedro. E nós temos São Vicente, vou colocar SV, São Vicente. Os esportes que nós temos é mergulho, então vamos colocar aqui, ó, mergulho, parapente, vou colocar para, e o skate. Beleza, pessoal? Então são essas informações que nós precisamos associar, relacionar, tá? Vamos lá, galera. Nós temos aqui a linha do Hugo, a linha da Isabelle e depois da Yasmin, certo? Vamos começar a analisar as informações que nós temos, ó. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Essa informação nós fazemos a seguinte associação. Eu sei que quem mora em São Vicente não voa de parapente. Então, eu vou colocar aqui, ó, não, certo? Muito bem. Com essa informação, por enquanto, a gente só pode fazer isso, tá? Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Então, na linha da Yasmin, eu vou colocar que ela não mergulha. Então, na linha da Yasmin, eu coloco que ela não mergulha. Eu vou colocar um não aqui, ó, na coluna do mergulho e na linha da Yasmin. E ela não mora em São Paulo. Então, em São Paulo, eu coloco um não na linha da Yasmin. Beleza? Muito bem. A próxima informação, Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente. Vamos lá. Então, quem mora em São Pedro é o Hugo, certo? Então, na linha do Hugo e São Pedro, eu vou colocar o S de sim, para dizer que o Hugo mora em São Pedro, tá? Se o Hugo mora em São Pedro, ele não mora em São Paulo e ele não mora em São Vicente. Se quem mora em São Pedro é o Hugo, então a Isabelle não mora em São Pedro e a Yasmin também não mora em São Pedro, beleza? Galera, observando na linha da Yasmin,
Olha só, nós temos aqui que a Yasmin não mora em São Paulo e não mora em São Pedro. Então a Yasmin só pode morar onde? Ela só pode morar em São Vicente. Então descobrimos, vamos colocar em azul, né? Descobrimos que a Yasmin mora em São Vicente. Se ela mora em São Vicente, então a Isabelle não mora em São Vicente. Galera, se a Isabelle não mora em São Vicente e não mora em São Pedro, onde que a Isabelle mora? Resta somente ela morar em São Paulo. Beleza? Muito bem, então já descobrimos a cidade de cada uma das pessoas. O Hugo mora em São Pedro, a Isabelle mora em São Paulo e a Yasmin mora em São Vicente. Tá? Nós paramos nessa informação aqui, né? Ó. Faltou colocar na nossa tabelinha essa informação, que o Hugo não voa de parapente. Então, na linha do Hugo e na coluna do parapente, eu vou colocar um não. Beleza? Muito bem, agora vamos analisar a nossa próxima informação. Quem mora em São Paulo não mergulha. Eu sei que quem mora em São Paulo é a Isabelle. Então, a Isabelle não mergulha. Então, na linha da Isabelle, com a coluna de mergulho, eu vou colocar um não. Beleza? Olhando a coluna de quem mergulha, pessoal, nós verificamos que a Isabelle não mergulha e a Yasmin não mergulha. Então sobrou quem para mergulhar? O Hugo, né? Então nós descobrimos que o Hugo é quem mergulha, tá? Se o Hugo é quem mergulha, então o Hugo ele não anda de skate. Beleza? E agora nós podemos voltar, pessoal, nessa informação aqui, ó, que a gente tinha destacado, que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Galera, quem mora em São Vicente? É Yasmin, né? Então, nós sabemos que a Yasmin não voa de parapente. Olhando para a coluna do parapente, nós verificamos que o Hugo não voa de parapente, a Yasmin também não. Então, quem que voa de parapente? Sobrou a Isabelle. Então, nós descobrimos que é a Isabelle que voa de parapente. Se a Isabelle que voa de parapente, ela não pode andar de skate. Olhando para a coluna do skate, nós verificamos que o Hugo não anda de skate, a Isabelle não anda de skate, então quem que anda de skate? A Yasmin. Conseguimos completar a nossa tabelinha, agora a gente consegue responder o que quiser, né? Então conclui-se corretamente o quê? Quem mora em São Paulo pratica skate? Vamos lá. Ó. Quem mora em São Paulo é a Isabelle, e a Isabelle, ela pratica parapente, ela não pratica skate. Então, essa nossa letra A está equivocada, está errada. Vai embora a letra A. Letra B, Yasmin mora em São Pedro. Nós encontramos que a Yasmin mora em São Vicente. Então, a letra B também está errada. Vai embora. Hugo pratica skate. Na linha do Hugo, nós verificamos que o Hugo pratica mergulho, não skate. Então, vai embora também. Letra D, Isabelle pratica parapente. Realmente, né, pessoal? A Isabelle, ela mora em São Paulo e pratica parapente. Então, esse é o nosso gabarito, letra D. Tá? E a letra E, quem mergulha mora em São Vicente. Vamos verificar, ó. Quem mergulha é o Hugo, certo? E o Hugo, ele mora onde? Ele mora em São Pedro e não em São Vicente. Então, a nossa letra E também vai embora. Tá? Nosso gabarito confirmado, letra D. E bora para a próxima questão. Vamos lá, vamos resolver questão. E assim você vai pegando o padrão da banca, tá, pessoal? É muito importante resolver questões para a gente entender como que a banca cobra e qual o nível de dificuldade que dá para a gente esperar. Você percebe que para a banca VUNESP são questões relativamente tranquilas, né? Fazendo com calma a questão, com organização, não tem erro, tá? Pessoal, e se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal. E quem já está inscrito, deixa um comentário aí para me dar uma força, beleza? Questão de número 2, Banca VUNESP, TJ São Paulo 2022. Vamos lá. João, Paulo e Sérgio são 3 amigos que casaram com Ana, Maria e Sônia em 1969, 70 e 75, não necessariamente nessa ordem. Então nós temos aqui João, Paulo e Sérgio, o nome das esposas Maria, Ana, Maria e Sônia, e os anos 69, 70 e 75. Sabe-se que João casou-se em 1970, não com Ana. Ana não casou em 75 e não é casada com Paulo. Maria casou-se alguns anos após Sônia, sendo assim é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Eu já deixei pronta aqui a nossa tabelinha para a gente ganhar tempo, tá? Então nós temos aqui a linha dos maridos, João, Paulo e Sérgio, tá? A coluna das esposas, Ana, Maria e Sônia, e os anos
do casamento, 69, 70 e 75, tá? Vamos analisar as informações. Nós temos aqui, ó, João casou-se em 1970. Então, com isso, eu já posso vir aqui na linha do João, na coluna de 1970, e colocar assim. Então, eu sei que o João casou-se em 1970. Com isso, nós concluímos que ele não casou em 69 e não casou em 75. Se quem casou em 70 foi o João, então em 70 o Paulo não casou, nem o Sérgio. Tá? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Ó? Não com Ana, ou seja, o João não casou com a Ana. Então, na linha do João, na coluna da Ana, eu vou colocar não. Sei que o João não casou com a Ana. Muito bem. Ana não casou em 1975 e não é casada com Paulo. Então, vamos lá. Ana não casou em 1975. Então, na coluna da Ana, com a coluna de 1975, vamos colocar um não aqui, ó. Eu sei que eu não posso ter relação entre essas duas colunas, tá? E a Ana não é casada com Paulo. Então, na linha do Paulo e na coluna da Ana, eu vou colocar um não aqui. Então, Ana não é casada com Paulo. Se a Ana não é casada com o João nem com o Paulo, a Ana é casada com quem, pessoal? Só pode ser casada com o Sérgio. Então, nós descobrimos que a Ana é casada com o Sérgio. Se o Sérgio é casado com a Ana, o Sérgio não é casado com a Maria e nem com a Sônia, tá? Pessoal, agora nós podemos utilizar aquela informação, né? Ó, nós descobrimos que o Sérgio ele é casado com a Ana, então quer dizer que o Sérgio ele não pode ter nascido em 1975. Então aqui na coluna do 75 eu vou colocar o não, beleza? Analisando a linha do Sérgio, nós verificamos que o Sérgio ele não casou em 70 e não casou em 75. Então ele só pode ter casado em que ano? Só pode ter casado em 69. Se ele casou em 69, então o Paulo não casou em 69, tá? Galera, se o Paulo não casou em 69 e não casou em 70, então o Paulo só pode ter casado em que ano? Em 75. Beleza? Completamos aqui, ó, a data dos casamentos. Mas vamos prosseguir que nós temos mais informação. Maria casou-se há alguns anos após Sônia. Ou seja, pessoal, a Maria casou depois do que a Sônia, né? Nós sabemos que o Sérgio casou com a Ana em que ano, pessoal? Em 69, certo? Então, se a Ana casou em 69, vai sobrar 1970 e 1975 para Maria e para Sônia. Se a Maria casou depois da Sônia, então a Maria casou em que ano? A Maria casou em 75 e a Sônia casou em 70, né? E se a Maria casou em 75, pessoal, ela casou com quem? Ela casou com quem casou em 75, né? Que é o Paulo. O Paulo casou em 75, então o Paulo casou com a Maria. Então, Maria e Paulo. Vou colocar o sim aqui. Vou colocar o não aqui, ó, porque a Maria não casou com o João e o Paulo não casou com a Sônia. Então, a Sônia casou com quem? Casou com o João. Em que ano? Em 70, né? Em 70. Muito bem. Com isso, é correto afirmar o quê, pessoal? Ana casou-se em 1970. Vamos analisar. Ana casou com o Sérgio e o Sérgio casou em que ano? Em 69. Então, ela não casou em 1970. Paulo casou-se com Sônia. Nós temos que o Paulo casou com a Maria e não com Sônia. Então, vai embora a letra B. Letra C. Sérgio casou-se com Maria? Não, Sérgio casou com a Ana, né? Então, letra C também vai embora. Letra D. Sônia casou-se em 1970. A Sônia casou com quem? A Sônia casou com o João e o João casou em 1970. Então, nosso gabarito, letra D. João casou-se com Maria? Negativo, né, pessoal? João casou com a Sônia e não com a Maria. Então, nosso gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos praticar, vamos treinar. Vamos chegar bem para a prova, pessoal. Vamos lá. Questão de número 3, banca VUNESP, Prefeitura de Piracicaba 2022. O secretário de uma escola precisa fazer 4 relatórios sobre os seguintes assuntos: matrículas, transferências, sistema de arquivos e nota de alunos. Sabe-se que o relatório sobre nota de alunos foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivos, mas depois do relatório sobre transferências. O relatório sobre matrículas foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivos, mas depois do relatório sobre nota de alunos. Nessas condições, a ordem na qual esses relatórios foram feitos
do primeiro ao quarto relatório foi a seguinte. Vamos lá, pessoal. O negócio é organizar essas informações em uma tabelinha e a gente consegue resolver. Então nós temos aqui, ó, relatório de matrículas, que eu vou abreviar, tá? Vou colocar aqui, ó, MAT, matrícula. Nós temos transferências. Nós temos sistemas de arquivos. Nós temos notas dos alunos. E é isso, né? E a gente vai relacionar esses relatórios à ordem em que eles foram feitos, do primeiro até o quarto. Então, nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Beleza? Agora vamos dividir a linha das matrículas, transferências, sistema de arquivos e notas de alunos. Beleza? Vamos lá, agora é analisar as informações e fazer as associações, pessoal. Sabe-se que o relatório sobre nota de alunos foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivos. Pessoal, se o relatório sobre nota de alunos foi feito antes de algum outro relatório, o que nós podemos concluir com isso? Eu posso concluir que o relatório sobre notas não foi feito por último, certo? Ou seja, ele não é o quarto. Então eu posso colocar aqui, ó, que notas ele não foi feito por último, porque se ele foi feito antes de algum outro, ele não pode ser o último. Por outro lado, o relatório de sistema de arquivos, como ele foi feito depois do relatório de notas, necessariamente ele não pode ser o primeiro, né? Então ele não pode ter sido feito como o primeiro relatório. Então eu venho aqui, ó, sistema de arquivo e primeiro e coloco não, tá? Prosseguindo nas informações, nós temos mas depois do relatório sobre transferência. Ou seja, que o relatório sobre nota de aluno foi feito depois de algum outro. Pessoal, se ele foi feito depois de algum outro, nós concluímos que o relatório de notas, ele também não pode ser o primeiro. Além dele não poder ser o último, ele também não pode ser o primeiro. Então, nós colocamos o não aqui na linha de notas e na coluna de primeiro, tá? Por outro lado, nós temos aqui, ó, que o relatório sobre transferência foi feito antes do relatório de notas. Se ele foi feito antes de algum outro relatório, pessoal, o que nós concluímos com isso? Nós concluímos que o relatório de transferência ele não pode ter sido feito por último, porque se ele foi feito antes de algum outro, então o relatório de transferência ele não pode ter sido o último. Então ele não pode ter sido o quarto. Vamos prosseguir, vamos lá. O relatório sobre matrículas foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivos. O relatório sobre matrícula foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivo. Se o relatório de matrícula foi feito antes de algum outro, pessoal, o relatório de matrícula ele não pode ser o último, né? Ele não pode ser o quarto. Então, se ele foi feito antes de algum outro, ele não é o último, tá? Por outro lado, se o relatório de sistema de arquivo foi feito depois do relatório de matrícula, o relatório de sistema de arquivo ele não pode ser qual? Ele não pode ser o primeiro, né, pessoal? Se ele foi feito depois de algum outro, então o relatório de sistema de arquivo não pode ser o primeiro. Nós já temos essa informação aqui, né? Então isso não foi relevante para a gente, tá? Beleza, galera, vamos analisar aqui, ó, na coluna do quarto relatório, que foi feito por último, nós verificamos que o quarto relatório não foi o de matrícula, não foi o de transferência e não foi o de notas. Então o quarto só pode ser o relatório de sistema de arquivo. Então nós colocamos o S na linha do sistema de arquivo com o quarto. Se o sistema de arquivo é o quarto, ele não pode ser o segundo e não pode ser o terceiro. Vamos prosseguir, vamos lá. Vamos analisar a próxima informação. Nós temos aqui, ó, mas depois do relatório de notas de alunos. Ou seja, pessoal, o relatório de matrícula ele foi feito depois do relatório de notas de alunos. Pessoal, se o relatório de matrícula foi feito depois de algum outro, o relatório de matrícula ele não pode ser o primeiro relatório que foi feito. Então, eu vou colocar aqui, ó, no relatório de matrícula e primeiro o não, tá? Porque ele não pode ter sido o primeiro.
Por outro lado, pessoal, o relatório de notas de alunos foi feito antes do relatório de matrícula, certo? Se ele foi feito antes, o relatório de notas ele não pode ser o último. Nós já temos essa informação aqui também, tá? Muito bem, agora analisando a nossa tabela, pessoal, nós verificamos aqui, ó, que o primeiro relatório que foi feito, ele não é o relatório de matrícula, ele não é o relatório de sistema de arquivo e não é o relatório de notas. Então, ele só pode ser qual? Ele só pode ser o relatório de transferência. Nós descobrimos que o relatório de transferência foi feito primeiro, beleza? Se o relatório de transferência foi feito primeiro, ele não foi feito em segundo, não foi feito em terceiro. Muito bem, pessoal. Agora está praticamente preenchido. Vamos só retomar aqui, ó, nas nossas informações, que a gente vai conseguir completar a nossa tabela. Vamos lá. Ó. Sabe-se que o relatório sobre nota de alunos foi feito antes do relatório de sistema de arquivo. Vamos lá. O relatório sobre nota só pode ter sido feito como o segundo ou o terceiro, né? Ele foi feito antes do sistema de arquivo. O sistema de arquivo foi feito em quarto. Por enquanto, essa informação não ajudou a gente, tá? Vamos analisar a próxima informação. Mas depois do relatório sobre transferência. Ou seja, o relatório de notas foi feito depois do relatório de transferência. Pessoal, o relatório de transferência foi feito primeiro. Então, de notas foi feito depois. Também não ajudou a gente, né? Ou seja, o relatório de notas ele vai poder ter sido feito em segundo ou terceiro, tá? Então, a gente ainda não conseguiu descobrir. Vamos para o próximo. O relatório sobre matrículas foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivo. Vamos lá. Relatório de matrícula foi feito antes do relatório sobre sistema de arquivo. Também dá na mesma, né, pessoal? Que o relatório de matrícula, nós temos essas duas possibilidades aqui. Ele pode ter sido feito em segundo ou terceiro. Também não ajudou. Mas depois do relatório sobre notas de alunos. Agora sim, né, pessoal? Mas depois do relatório sobre notas de alunos. Pessoal, o relatório de matrícula e o relatório de notas, pela tabela nós sabemos que eles só podem ter sido feitos em segundo ou terceiro, tá? Só que essa informação falou pra gente que o de matrícula foi feito depois do de nota de aluno. Então nós concluímos que o de matrícula só pode ter sido feito como terceiro, porque se ele foi feito depois do de notas, né? E o de notas como segundo. E com isso nós conseguimos concluir a nossa tabelinha aqui, né? Então eu posso colocar nessa coluna um não aqui, porque eu já sei que o segundo é o relatório de notas. E aqui nós podemos colocar um não também. Então nós descobrimos que o primeiro relatório é o de transferência, o segundo é o de notas, o terceiro é o de matrículas e o quarto é de sistema de arquivos. Portanto, pessoal, a ordem na qual esses relatórios foram feitos do primeiro ao quarto relatório foi gabarito letra C, ó, transferência, nota de aluno, matrícula e sistema de arquivo. Encontramos aí o nosso gabarito, questão resolvida, tranquila. Só organizar as informações que a gente consegue resolver, né, pessoal? Você viu que não tem segredo. O negócio é praticar. Tem que ter prática, tem que ter treino. Não adianta você só me ver resolvendo as questões, tá, galera? Tem que ter papel, caneta na mão, sentar e realmente estudar. Tentar fazer. Na primeira vez pode ser que você não consiga, na segunda, terceira, quarta, não importa, pessoal. O que importa é você evoluir de uma tentativa para outra. Aos poucos você vai melhorando e quando você nem perceber, você está conseguindo resolver sem problema, tá bom? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E se você já está inscrito, deixa um comentário e para se dar bem no seu concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões comigo. Galera, valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.